Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar de um assunto que, de repente, a história para você pode ser não conhecida, mas ela afeta nós diariamente, de um jeito ou de outro, que é a influência dos pastores, apóstolos, bispos na política. Que, veja bem, tem o seu lado bom, o seu lado ruim, como tudo nesse mundo, e que não necessariamente é conhecida, mas sim tem um método, tem um jeito de se fazer. Tem uma história de como uma disputa em torno de escolas transformou em uma guerra cultural que atravessa décadas e migrou de países dos Estados Unidos para cá, mais especificamente, e que acumula disputas, currículos e leis. Das partes de 1954 aos palanques do século XXI, passando pelo surgimento da visão dos sete mundos, que é muito importante para que isso seja entendido, e pela ideia do dominionismo, que também é controvérsia e diferente. E no final, a pergunta que todo mundo quer saber: como tudo isso ecoa no Brasil? Então, não deixe de se inscrever, deixe o seu like e vamos ao que interessa. Então você vai me dizer, mas por que tem a ver uma escola? A escola como dobradiça da narrativa toda que nós vamos construir. Bom, lá em 1954, nos Estados Unidos, existia a segregação racial. O que isso significa? Que ônibus tinha a parte dos negros e a parte dos brancos. Escolas, restaurantes, bares, tudo era segregado, inclusive, olha que absurdo, as escolas. A partir de um momento, o governo americano disse que isso não era mais possível, isso era ilegal, que foi os direitos humanos nos Estados Unidos, essa ascensão toda. Pois bem, no movimento protestante, teve a brilhante ideia de criar escolas cristãs. Sim, escolas cristãs. E você vai me dizer, nossa, mas isso tem no Brasil? Tem, mas lá era diferente. Essas escolas cristãs eram só para brancos. Então, nos Estados Unidos existe muito incentivo a doações. Então você doa dinheiro em faculdades, escolas, pesquisas, e você tem abatimento no seu imposto de renda. E lá o imposto de renda é pesado, vai para a cadeia e eles controlam muito bem. Então, beleza, vamos criar a escola cristã com nossos professores, com os alunos que nós quisermos, que eram todos brancos, e essas escolas vão ser diferentes de todas as escolas americanas do ensino fundamental, que é públicas. Nós vamos fazer escolas privadas, mas que vai ter doações para sustentá-las. Então, você tinha doações e essas escolas funcionavam e continuavam sendo segregadas. Passou-se um tempo, mais específico em 1983, essas escolas elas foram consideradas ilegais. Portanto, você não poderia mais abater do imposto de renda das pessoas que doavam esse valor. Com isso, o movimento protestante dos Estados Unidos ele teve um grande baque. Por que ele teve um grande baque? Porque essas escolas passavam a ser inviáveis, certo? As mensalidades elas passavam a ser inviáveis. Não tem essa cultura de cobrar mensalidades em escolas. Eram praticamente viviam de doações de pessoas muito ricas. Lógico, uma contribuição mensal baixa, mas qual é a lógica? Lá, por que eu vou gastar dinheiro na educação básica se eu tenho ela de graça paga pelo governo? Então, pessoas que tinham mais dinheiro davam esse dinheiro para a escola, e em contrapartida elas tinham desconto no imposto de renda. Afinal de contas, o imposto ela já ia pagar. Então, agora, além de pagar o imposto de renda, ela teria que pagar a escola dos seus filhos, e isso ficou inviável e essas escolas caíram, certo? Com a queda dessas escolas, o movimento cristão protestante começou a ver que eles precisavam não só de pessoas em cargos bem colocados, deputados, vereadores, professores, conselho de bairro, vereadores,
Lógico, nos Estados Unidos são outros nomes e é diferente essa dinâmica, mas para você entender ficaria mais fácil. Então, eles precisavam de alguma coisa muito forte para manter tudo isso. E como era a época dos direitos civis dos Estados Unidos, eles acharam o aborto uma ferramenta muito boa de aglutinar pessoas. Afinal de contas, a maioria das denominações religiosas na época, eles tinham, como se fosse a nossa lei brasileira, casos específicos de aborto, certo? Como o Brasil tem, como vários outros países têm, que não liberam o aborto para qualquer pessoa. Tem casos específicos. Então eles pegaram essa questão do aborto porque é muito forte, pega muitas pessoas, aglutina muitas pessoas, mesmo que não são da religião definida, na religião que a maioria pratica, mas que é uma causa ampla e sim controversa, complexa, e que é difícil de explicar com muitos meios, entremeios e cantos e difícil. Então, quando você pega um assunto desse e generaliza, a questão fica simples de entender e raramente alguém vai contra isso. É muito difícil alguém, ainda mais nos anos 80, nos anos 90, ir a favor do aborto, porque era uma época de direitos humanos muito forte, época de direitos nos Estados Unidos acabando com a segregação, enfim. Então, isso foi pego para o movimento. Então, com esse novo passo, foi percebido que para conseguir o que a religião quer como poder fora dos seus templos, eles criaram uma planilha, um mapa, um método, o que você achar melhor, mas se chamava os 7 mundos. Aí você vai me falar, não, mas precisava? Bom, nesse momento, a religião, ainda lá nos Estados Unidos, ela percebeu que muitos dos seus dogmas seriam inconstitucionais ou provavelmente racistas, como a segregação. Então, a ideia era manter o domínio sobre a população disso tudo. Porque dogmas absurdos ou segregação, outro absurdo, na cabeça deles, na época, fazia sentido. O preconceito, o racismo, tudo isso muito forte, ainda nos Estados Unidos. Então, eles criaram um plano, que são esses 7 montes. E o que tem a ver esses 7 montes? O que é esses 7 montes? Eles dividiram a sociedade em 7 objetivos para que possamos, ou que eles possam colocar as ideias deles na sociedade de um jeito democrático. Lembrando, isso aqui tudo do jeito democrático. Então, primeiro, fortalecer a família. Então, tirando as crianças da escola, que é o homeschool, que nos Estados Unidos é muito forte, e aqui agora temos o homeschool, é uma pauta claramente religiosa desse quesito, que também pega quem não é religioso. Fortalecer os negócios dentro da religião, a educação, crianças em escolas religiosas, criação de métodos totalmente religiosos, e colocar pessoas religiosas no governo, na política, juízes e tudo mais do que na esfera governamental, com a ideia de transformar dogmas da igreja em leis, o que vocês veem toda hora sobre ataque à diversidade sexual e essas pautas que tão custosa e para as religiões. Mídias, então, jornais, revistas, tudo voltada a esses dogmas, e a arte e o entretenimento, que também é um ponto que hoje aqui no Brasil nós temos bastante. Então você pode ver músicos gospel famosíssimos alimentando o seu ecossistema, porque a música ela é muito poderosa no quesito revolucionário e também muito poderosa no quesito doutrinário. Então aquela música, aquele louvor fica assim repetindo milhares e milhares de vezes, às vezes tirando uma música um pouco mais rebelde, um pouco mais reflexiva do cardápio das ovelhas da igreja. Então, sai retroalimentando. E como eu disse, os negócios como principal foco da prosperação dos fiéis. Isso é muito interessante. Essas 7 esferas, esses 7 mundos,
acaba que transforma a igreja em um lugar próspero, em um lugar acolhedor, em um lugar que vale a pena estar. E isso não tem nada de ruim. Você criar uma sociedade, uma igreja que fomenta o negócio entre eles, que cria música, que cria arte, que fortalece a família, que a religião é importante, que tem os dogmas da religião, que a educação é religiosa, até aí não se tem problema. O problema é quando se usa isso para que a religião seja as leis da sociedade, que é onde entra o dominionismo. O dominionismo, ele pega todas as esferas do Sete Montes e é mais radical na implementação. É a porta dura desse sistema, que é onde entra o que a gente viu sobre o Malafaia e o Eduardo e o Jair Bolsonaro. Para quem não viu, aí no documentário da Netflix, Apocalipse nos Trópicos, pode, depois de terminar esse vídeo, vai lá e dar uma olhada no documentário, que esse vídeo vai te dar uma outra abrangência do documentário. Então, se vem com dominionismo, mas o que é o dominionismo? O dominionismo pega todas essas coisas do Sete Montes, essas ideias, esses pilares, essas esferas de interesse da igreja, e aplica justamente na mudança da sociedade como doutrina. Coloca a guerra do espiritual, se não é do nosso jeito, é uma guerra espiritual, então eles são demônio, Deus, isso que o que mais. Começa a usar essas palavras, essas ideias do Sete Montes, para transformar a sociedade, a visão dos líderes da igreja, e usar as pessoas que vão à igreja como massa de manobra para, lógico, o poder divino da criação. Então a sociedade tem que ser o que Deus mandou, não o que a sociedade que não faz parte da religião quer. E essas pautas, elas não pegam só quem é da religião, elas pegam todos, porque são pautas de costumes, são pautas que na sociedade brasileira chegou através de traduções, através de cultos generalizados, através de milhares de coisas. E nós somos, sim, uma religião majoritariamente cristã. Então são pautas que é difícil você ir contra, porque ou você não teve essa discussão profunda com você mesmo e com a sociedade, ou porque os políticos utilizam disso para ganhar votos. A questão das minorias LGBTQIA+, essa questão, ela entra tanto para quem é preconceituoso, tanto para quem é extremamente religioso. As fake news, nesse quesito, servem para os dois lados, então aumenta o volume. A questão dos dogmas da igreja protestante, ela é tão importante que às vezes você já segue elas, mesmo sem ir para a igreja. Por quê? Porque às vezes os seus pais tinham esses dogmas e passaram isso para você como princípios. Às vezes são princípios que a sociedade, de um jeito ou de outro, não vão discutir, como o aborto. E são discursos muito simples de agregar e de transformar o ódio, que é a questão do demônio. A partir do momento que você rotula a outra pessoa como demônio e não está fazendo o que Deus quer, não existe mais briga, não existe mais uma discussão. O que a outra pessoa rotulada como demônio falar, você não vai acreditar. Porque esse é o caminho que a religião não deveria seguir. Mas o que o dominionismo faz é exatamente usar essa faixa de argumento, que é muito, muito poderosa. Porque, Deus não desceu aqui e falou, eu quero isso. Aí você vai me falar, não, mas ele deixou a Bíblia. Mas o dominionismo só usa as partes da Bíblia que me interessam. As partes de tolerância, as partes de amor ao próximo, ficam de fora. Por quê? Só pode ter essas coisas para quem é da igreja. Para quem não é da igreja, não merece nada disso. E aí você vê essa
abrupta ascensão dos pastores políticos e deputados pastores, deputados ligados à igreja, porque a igreja consegue fazer o trabalho dela muito bem, de prosperidade, fomentando o negócio entre as pessoas da igreja, o alinhamento do discurso ultraconservador e contra todos os tipos de minorias, porque afinal de contas, essa parte da igreja surgiu justamente quando cancelaram a escola que não aceitava pessoas negras. Isso surgiu lá atrás, e essa história hoje aqui no Brasil não é contada. Essa história aqui é deixada de lado. As igrejas lá no começo, nos Estados Unidos, aceitavam o aborto, mas ao passar do tempo viram que esse tema era muito importante para a dominação das pessoas, para aglutinar as pessoas. E isso tudo chegou no Brasil e ainda mais aqui nós tivemos um terreno fértil, próspero, que teve como objetivo os monumentos gigantes de igrejas. Você pega na cidade de São Paulo, num quarteirão de 10 quilômetros quadrados, você deve ter 7, 6 templos gigantescos para coisas de 3 a 4 mil pessoas no culto. Então, esses palácios construídos por dízimos também agregam muitas pessoas. Esse ar de superioridade do divino ao adentrar uma assembleia dessa, uma igreja dessa, enfim, a dominação que você quiser, terreno muito fértil e a facilidade também aqui no país dessas instituições não pagarem impostos. Afinal de contas, nenhuma instituição de religião alguma deveria pagar imposto no Brasil. Porém, a gente sabe que isso vem mudando ao longo do tempo. Então, só para finalizar, a ideia do pastor Malafaia, de outros vários pastores pelo Brasil, estarem envolvidos na política não é necessariamente uma ideia de melhorar o rebanho ou as condições do rebanho. A ideia por trás de tudo isso é justamente o que o Estado Islâmico fez e faz no Irã, porém de um jeito democrático. É transformar as leis do país em dogmas da igreja e assim conseguir cada vez mais o poder para os líderes da igreja e cada vez mais usar a própria democracia como base para fazer a transformação social num país todo. Afinal de contas, como um país pode ser laico se Deus criou tudo, inclusive a democracia? E para isso a democracia tem que ser igual ao que Deus quer. Essas pequenas conclusões que você pode dizer, você está viajando, você não sabe de nada. Bom, provavelmente vou deixar aqui pelo menos uns 10 artigos de referência para você dar uma lida. Mas preste atenção, se você é um pouco mais velho, você deve se lembrar de 2000 para cá, quantos novos pastores surgiram e viraram deputados. Quanto mais metodológico e teológico virou a discussão política. Quantos assuntos surgiram que a esquerda nunca nem falou? O banheiro unissex, isso virou uma queda monumental na campanha. Na Europa isso não é nem discutido, porque lá todo banheiro de bar é restaurante unissex. Sabe? Então, as questões LGBTQIA+, as pessoas têm o direito de viver do jeito que elas querem viver. Agora, a igreja transforma isso num dogma. E esse dogma vira lei através de juízes que foram colocados em posições de destaque, que o requisito principal dele era ser evangélico. Mas não é a extrema-direita que fala do meritocracia o tempo todo? Ser evangélico é um mérito?
Não, ser evangélico é uma relação à religião dele. Ele ser evangélico, eu ser católico, outra pessoa ser humanista, isso não é mérito, é a questão religiosa dele. E tá certo, cada um tem que ter a sua religião. O mérito não é esse. A ideia por trás da religião não é subjugar as outras pessoas, as outras opiniões ou as outras religiões. A ideia de várias religiões num país como o nosso, que é laico, é que todas as pessoas aqui podem ter a religião que quiser, inclusive não ter religião. Isso é a liberdade. Isso é a liberdade de expressão. E não usar a religião para dominar as áreas dos países de interesse da política. Sim, um pastor pode ter a sua religião e ser deputado federal, estadual e vereador. O que ele não pode é usar os dogmas da igreja para transformar as leis, para que essas leis sejam mais próximas dos ideais da igreja dele. Não, ele está lá para representar todo um povo. E os ideais da igreja dele podem ser importantes, devem ser importantes dentro da igreja dele. Fora da igreja dele, as regras têm que ser justas, iguais, e não atacar nenhum tipo de minoria, e não atacar instituições como o judiciário para que as suas leis dogmáticas da igreja passem como leis orgânicas no país. É isso, muito obrigado, deixe de se inscrever, deixe um comentário e valeu!